Então tem vários países. Aqui na Argentina tem um número muito grande de mulheres na política, passa de 30%, que do lado, né? Entende? Então é uma coisa muito interessante a mulher assumir os postos de poder, porque as outras tarefas do mercado de trabalho a mulher já faz um monte de coisa, né? Diferente das nossas avós, né? Então a geração recente agora, a mulher construiu um espaço muito importante, falta ela assumir os cargos, os locais de cargo, de mandato, né? Mas nós ainda temos em Chapecó uma cultura muito coronelista, sim, patriarcal, né? Os heróis. Eu tenho enfrentado esse debate, né? De forma muito... Inclusive com esse discurso assim, não é mulher vota em mulher só porque é mulher. Homem não vota em homem só porque é homem. Mas porque as mulheres não vêm para o processo político, elas já têm essa condição de igualdade. Se fosse assim, nós já teríamos pelo menos tido alguma mulher prefeita de Chapecó. Claro. Né? E mais vereadoras, né? Mais vereadoras. Então, assim, essa chamada para o olhar sensibilizado da mulher para a gestão da casa, para a gestão dos espaços, e é um chamado a despertar. Tem uma obra da Lisa Bevé que se chama O Despertar das Leoas. E a gente fez uma live na outra semana sobre isso, dizendo para todo o povo chapecoense, desperte essa força que tem em você. Você tem um potencial muito grande para fazer política, para pensar política pública. As pessoas dizem, mas eu não tenho estudo, porque eu não entendo de política. Você entende sim. Você entende da sua casa, você entende da sua comunidade, você entende das suas relações lá no seu local de trabalho. Só que, às vezes, nós nos recolhemos, achando que política é coisa de um grupo de elite. Ou é coisa só de partido, né? Ou é coisa só de um grupo que tem que ter um CNPJ, que tem que ter um sobrenome. Me perguntaram isso esses dias. Lu, mas você não tem apoio de nenhum senador, não tem nenhum deputado federal, tu não tem sobrenome de político. Sim. Nunca foi dona de nenhuma empresa. Como é que você quer ser prefeita de Chapecó? Não é do Jader Barbalho, não é do... Como é que é lá? Os caras... Os raposão da política. Ninguém te ajuda não nesse processo. Raposão, aí te ajuda. E eu tenho dito, não é dos Bornhausen, né? Não, ninguém está dando apoio para isso. Eu tenho apoio da população. Sim. Quem tem mais voto? É o povo. Sim. Quem vai definir a eleição? É você que está me ouvindo. O Renan Calheiros não te apoia. Não me apoia, né? E por que é que a maioria do voto está na população, que não tem se envolvido no cenário político, mas é quem põe o voto lá? Então, a nossa candidatura é um desafio para dizer para a população, quem vai definir, quem vai ser a prefeita de Chapecó, é você no dia 15. Não é a pesquisa. Importante se dizer isso, né? Sim. Porque se perdeu essa confiança na pesquisa. A última eleição para governador foi um exemplo. Bah. Né? Quem diria que seria o Moisés governador? É claro que sem análise de todo o contexto, porque tomaria mais um tempo, né? Do último impeachment aí, do início do impeachment, né? Mas vamos falar em específico de pesquisa. Então, quem ganha a eleição é o voto. E eu quero aqui fazer um chamado importante. Exerça o seu direito de voto de acordo com a sua convicção. De acordo com aquele modelo de cidade que você quer viver, com a sua família, com seus filhos. Eu estou usando um exemplo quando falo com a comunidade, assim, você é colorado e tem um Grenal, mas o Grêmio está ganhando o jogo. Sim. Você começa a torcer para o Grêmio no meio do jogo? Só porque ele está ganhando? Só porque ele está ganhando? Não, é uma questão de postura. Você é colorado. E você vai continuar sendo colorado. E o que o futebol nos ensina? Que quando a gente tem torcida, a gente vira o jogo. Né? E quando a gente perde, a gente aceita, e quando a gente ganha, a gente comemora e reconhece que o adversário foi importante, né? No processo. Eu me lembro aqui, meu filho jogava futsal, e eu era uma das mães que, hoje ele já está com 18 anos, mas começou com 3 aninhos a jogar futebol. Meu aluno na atual turma da ciência política. Já está lá, né? No direito também. Não caiu longe da árvore. E eu ia do lado do alambrado e ficava gritando. E aí o pessoal dizia, Lu, tu entende de futebol? Eu disse, não, mas eu faço torcida. Eu tô aqui torcendo. E a gente um dia virou um jogo, nós estávamos perdendo de 4-0. Né? E lembro, foi lá no Clube CRC, uma disputa aí dos adolescentes. E aí nós chamamos os meninos para o vestiário e fomos lá, as mães, dizer para eles, gente, vocês têm que virar o jogo, vocês têm que acreditar. Nós tínhamos ficado sem o técnico. Sim. Então as mães foram para o vestiário para ajudar. E aqueles meninos entraram em campo com uma vontade, ganharam, viraram o jogo, e quando terminavam eles não conseguiam respirar, eles estavam vermelhos, a gente até dizia, então a gente incentivou tanto, mas ganhou o jogo. E é isso, assim, é o processo político. Acredite naquilo que é melhor para a tua cidade, não naquele que está ganhando, não na pesquisa, não. Faça o processo democrático livre. É como eu falei, você tem direito de escolher, eu sou uma das defensoras da liberdade. Você tem hoje 7 opções em Chapecó.
Tá? Repito aqui, vou puxar para o meu assado, a única mulher, né? Sim. Então, se esse é um dos teus perfis, formação, o Licério disse muito bem aqui, né? Faz diferença, gente. Faz diferença porque a gente não fica. E o Licério é professor e sabe disso. Maior parte da vida, se não passou aprendendo, passou ensinando. Né? De uma ou de duas coisas. Ou foi aluno e depois virou professor e passou o tempo todo nesse processo de troca. E a gente cresce convivendo com os outros. Opa! E a gente cresce trocando ideias com as pessoas, né? E trazer aqui um resgate importante, que é a fidelidade partidária. Faz 25 anos que eu sou filiada ao mesmo partido político. Eu me filiei aos 16 anos ao PTB. Né? Estou com 41. Por que é importante isso? Isso é confiança. Isso é núcleo duro de estabilidade, dizer, é nisso que eu acredito. E essa segurança você tem que replicar para as decisões que serão tomadas na gestão depois. Ah, estava nesse galho, pulou para esse galho, mas por quê? Por que de repente você troca de ideologia? Não que você não possa mudar os seus pensamentos, mas por que você de repente fica movimentando-se em função de um processo eleitoral? É mais fácil se eleger em determinada sigla, mas daí isso não é projeto por Chapecó, é projeto pessoal. Sim. O nosso projeto é por Chapecó, e quando o Licério perguntou aqui no início, por que o PTB faz de chapa pura? Porque esse projeto é um projeto que eu escrevi em conjunto com muitas mãos, mas assim, é essa Chapecó que nós queremos, essa Chapecó mais humana, essa Chapecó inovadora, essa Chapecó de pertencimento. Por isso não cola em outras situações. E por que a chapa pura? Nós estamos com o apoio do Democracia Cristã, em função de uma questão ideológica, também de defesa dos princípios da família, dos valores, né? Muito forte, dos valores de liberdade, inclusive. E aí nós temos o apoio, mas eles não têm nem candidato a vereador e nem compõem a majoritária. Por que chapa pura? Porque nós também defendemos um governo enxuto. Sim. E nós queremos que a gestão seja técnica, sem que fique se amarrando com inúmeros compromissos fora de apoio, com grandes coligações, com muitos partidos, que depois vão inchar o governo. E comando de negociação, né? Com quem você assumiu o compromisso agora, quem você vai levar para dentro depois. Não é com o povo, né? Estão entendendo que não dá para fazer um discurso no plano de governo e ter outra prática? Sim. Isso não cola. É difícil, e é claro que eu estou aqui na presença de uma das pessoas que mais faz análise política em Chapecó. Pena que nós temos poucos licérios. Imagina. Deveríamos ter mais capazes de fazer análise política para a população entender o que significa olhar para um plano de governo e o que significa olhar para uma candidatura. Para você entender quem será essa pessoa no futuro. Porque o gestor do município de Chapecó, a próxima prefeita, vai ter que tomar muitas decisões. E você precisa saber se ela tem um núcleo duro de caráter, de honestidade. Ficha limpa é obrigação? Mas é critério eleitoral. Isso nós precisamos olhar para os momentos de decisões que virão depois. Existem muitos fatores que nos vinculam. Eu digo que eu tenho muitas relações duradouras, né? Esses dias eu estava preenchendo lá, você me conhece, né? O pessoal estava montando um esqueminha, e a gente começou a falar assim, eu tenho 24 anos de casamento, tá fazendo as contas aí, eu casei com 17. Comecei a trabalhar com 14, eu comecei na vida muito cedo, né? Meus pais trabalhavam na agroindústria, e a gente precisava ajudar. Claro. 3 filhas, então eu comecei a trabalhar aos meus 14 anos de idade, de estagiária. Eu já tinha vivido uma experiência antes de vendedora, e aqui eu quero compartilhar essa experiência para talvez algum adolescente que esteja me ouvindo nesse momento está pensando assim, mas o que eu posso fazer, né? Na minha época, a gente podia começar a trabalhar aos 14. Né? Hoje a gente tem o vínculo aos 16. Mas eu queria comprar um tênis que tinha o biquinho dobrado. Sabe aquele tênis do biquinho dobrado na frente? A minha mãe não tinha condições de comprar. Hoje, vamos imaginar que esse tênis... eu não estou olhando para a câmera, desculpa, pessoal. Estou olhando aqui só para o Licério, estou conversando aqui com ele, com o Nilson, né? Eu queria comprar um tênis e a minha mãe não tinha condição. Hoje ele custaria, assim, uns R$300, mais ou menos. 3 filhas, impossível para quem trabalhava na agroindústria com salário de linha de produção. E chegou um senhor lá em casa e falou assim, você não quer vender muda de arvoredo? E eu perguntei, mas e eu posso? Falou, olha, você passa nas casas, vende as mudas de arvoredo, depois eu passo um tempo, depois entrego e te pago por muda vendida. Mas imagina, eu morava no bairro Saí, que conhecia todo mundo. Eu fui de casa em casa, 3 mudas aqui, 4 lá, 5 ali. O dia que ele veio entregar, ele veio com uma pampinha, me lembro até hoje, estacionando na frente da casa do meu pai.
e estava carregado aquilo, a gente fez toda a entrega e eu ganhei o dinheiro suficiente para comprar o primeiro tênis, né, com o biquinho dobrado, azulzinho, me lembro até hoje do tal do tênis, porque quando a gente conquista uma coisa, ela tem outro valor, né? Mas aí comecei a trabalhar muito cedo, né? Aos 14, eu casei aos 17, então são aí 24 anos de casada. Eu tenho 28 anos de membro da Igreja Batista aqui de Chapecó. Então, esse fator também de ministrar a palavra, eu sou evangelista, é um compromisso muito maior que eu tenho de caráter, mais com Deus do que com a sociedade. Sim. Tenho mais compromisso de deitar à noite no travesseiro e dizer, Senhor, que nesse dia eu não tenha desagradado, entristecido o Espírito Santo. E tenho dito isso para alguns eleitores, porque pasmem-se os que estão me ouvindo. Eu fui fazer algumas ruas aqui, no entorno da EFAP, essa semana, e cheguei numa casa e eu pedi o voto para uma menina e ela falou assim, o que eu ganho em troca, né? O que a senhora vai me dar? E aí eu expliquei um pouco que a gente não dá nada em troca nesse momento, mas a gente constrói junto uma sociedade, né? Eu disse, a gente tem que pensar em política séria para os seus filhos, tinha crianças no entorno. Ela falou, então não vai ganhar meu voto. Eu disse, bom, tu tem outras 6 opções. Sim. E eu preciso ser sincera para te dizer, porque se depender só do seu voto para ganhar a eleição, eu vou perder a eleição. Porque eu não posso conceber, dentro do que nós estamos trabalhando, dentro da minha história de vida, dentro do nosso plano de governo, que eu faça uma troca dessa condição. Sim. E disse, inclusive, para um senhor esses dias que ganhou, né, as pessoas aí, às vezes, levando combustível. Eu disse, quem ganha R$100 de combustível para votar num determinado candidato, tomou prejuízo. Porque se ele tiver que fazer uma consulta com um cardiologista hoje, custa 300. Quando ele recebeu 100 e lá na frente precisou de um cardiologista e aquele prefeito não garantiu que o cardiologista atendesse no posto de saúde e ele tivesse que ficar esperando, ele teve que pagar 300 para o cardiologista, então ele tomou prejuízo de 200 votando para aquele candidato. Foi um mau negócio. Foi um mau negócio. É um mau negócio para as futuras gerações, inclusive. Né? Então, é necessário que a gente consiga discutir política de forma mais séria. Por isso, Licério, obrigada por esse espaço em que a gente pode fazer esse discurso mais focado, explicando para a população. Dá para acreditar em política? Sim. Dá para fazer com gente séria, dá para fazer de forma transparente, mas você, ouvinte, precisa fazer junto. Olha só, chegamos aqui, a Nara está fazendo uma pergunta. Plano de governo. É só fazer um pedido de consulta no posto de saúde da IFAP que vão ver o prazer de votar em algum candidato. Verdade. Nara, a gente tem um projeto efetivo, tá? Que é limpar a pauta das consultas. Tá? Nós precisamos. Mas assim, nós temos uma demanda reprimida. Sim. Muita gente aguardando consulta com especialista. Nós vamos abrir os postos de saúde 24 horas por dia até limpar a pauta. Sim. Ah, mas a gente inventou isso de algum lugar? Não. Vou usar um exemplo aqui. A Unimed, quando ela centralizou as atividades na Unimed, porque antes ela fazia ressonância, ultrassom em outros espaços. Depois ela centralizou na Unimed. Um dia eu precisei fazer uma ressonância e fui agendar, a moça falou, olha, nós vamos atender às 11h30 da noite, a senhora pode vir? Eu disse, posso. Fui fazer a ressonância às 11h30 da noite. Por quê? Porque eu precisava da ressonância e eles estavam atendendo em outros horários para garantir que eles não iam deixar as pessoas esperando. Então, nós podemos fazer isso até que a gente limpe a pauta, atenda todos os que estão esperando, com as especialidades, e depois a gente estabeleça uma rotina de demanda. E nisso o Nilson é especialista, que é planejamento. E o Nilson diz sempre isso. Se você não mede, você não planeja. Se você não sabe quantos você tem que atender e qual é a tua capacidade de atendimento, você não planeja. E para isso nós também vamos usar tecnologia. Vamos pegar o mesmo exemplo do cardiologista? Se você marcar uma consulta com um cardiologista particular, você vai ligar para o cardiologista, a secretária vai dizer que só tem consulta daqui a 15 dias. Ok? Tu deixou agendada a sua consulta lá para o dia 13, 14, não vai dar 15, vai ser final de semana, 16 de novembro. Sim. 17. Vamos trabalhar 17 de novembro. Dia 16, a secretária do médico vai te ligar. E vai dizer, você vai vir na consulta, Licério? Porque se você não vier na consulta, ela vai encaixar outro paciente que está esperando. Claro. Né? O poder público hoje no município pede quase 30% das consultas de pessoas que não vão à consulta. E por que a pessoa agenda e não vai? Faz muito tempo que ela está esperando. Ela esqueceu, melhorou ou morreu. Porque nós já tivemos... Ou está internada. Nós já tivemos casos, por exemplo, um menino compartilhou comigo e disse, Luciane, parabéns pela humanização do atendimento, e essa é uma pauta de humanização, eu estou tentando ser rápida aqui por causa do nosso tempo, porque ele disse, o meu sogro faleceu com câncer na cabeça há 2 meses, e ligaram lá em casa avisando que a consulta com o neurologista estava marcada.
Tá? Essa vaga precisa ser ocupada por outra pessoa. Então, se você melhorou, se você não precisa mais da consulta, ou se você esqueceu. Se nós fizermos isso só com uma ligação telefônica um dia antes, nós aumentamos em mais de 20% a capacidade de atendimento do posto. Não precisa pôr dinheiro a mais, precisa fazer gestão eficiente. Otimizar. E não precisa nem de uma pessoa, né, Nilson? Tem sistema de computador hoje que manda SMS. Claro. E desses 10% ainda nós vamos ligar para o cidadão e dizer, ó, você tinha marcado a consulta ontem, não veio, teve um custo para o município e a outra pessoa que estava na fila deixou de consultar. Acho que a pessoa ele tem que ser responsável pela consulta que ele marcou. Essa é uma forma, assim, trazer o especialista. Já parou para pensar por que não tem ortopedista do posto de saúde? Vamos pensar em mobilidade urbana? Eu sou outra apaixonada por mobilidade, né? Aí eu sou aqui da EFAP e eu preciso de um ortopedista. Eles marcam consulta para mim lá no centro da cidade. Por que o ortopedista não vem atender aqui e atende as 20, 30 pessoas? É 20, 30 a menos que se deslocam para a região central, que adensam o trânsito, que vão gastar com transporte, que já estão com dor e que vão ter que fazer um deslocamento maior do que o da sua comunidade. Então, traz o especialista para o posto de saúde. E dependendo da questão dele, alguém tem que levá-lo ainda, né? Então, são 2. Por que não tem farmácia? Por que a dispensação de medicamento é feita na farmácia central, em muitos casos? Se tem tanta farmácia, tem uma farmácia em cada esquina agora, né? Se a iniciativa privada pode, por que o poder público não pode? Mas tem que investir, é muito caro, tem que manter farmacêutico. Gente, saúde é prioridade. Para de investir em publicidade. Claro. Ninguém precisa de notícia do que o município está fazendo. A partir da concepção, está no nosso plano de governo, a Luciane não é candidata à reeleição na prefeitura. Por quê? Nós discutíamos Aristóteles esses dias. Eu prefiro o governo da lei ao governo dos homens, porque os homens são sujeitos a paixões. E se eu estou na prefeitura como prefeita e quero ser deputada e depois eu quero me reeleger, essas paixões amarram algumas coisas. Eu quero contar para todo mundo o que eu estou fazendo para que vocês gostem de mim e votem para mim na próxima eleição. Não, eu não preciso gastar com isso. A população tem que ver o resultado de uma boa gestão no posto de saúde e não na publicidade. Esse enxugar das ações, priorizando, especialmente aqui as nossas 2 pautas são saúde, educação, geração de emprego e renda. As outras coisas, Chapecó está dando conta de crescer. E é claro, a gente tem uma política de humanização para os espaços de lazer, esporte, convivência comunitária, é muita coisa que está aí no plano. Por isso, acessa as redes sociais, Luciane Stobe 14. Lá no nós temos uma página com todo o plano de governo, com a explicação de cada uma dessas, já que na TV e no rádio eu consigo falar 15 segundos. Importante que você vá lá e consiga acompanhar. Então, a saúde tem mais uma pauta que a gente precisa cuidar. Vocês sabem que tem pessoas que são, assim, pacientes que reiteram a ida ao posto de saúde. Ele vai no posto de saúde a cada 15, 20 dias, a mesma pessoa. E aí ele está ocupando a vaga, às vezes, daquele que está esperando. Ou seja, ele sempre acha que está doente. Por que ele acha que está doente? Nós precisamos reforçar a saúde da família. Eu preciso visitar essa mãe e verificar se o problema dela não é com violência doméstica. Ela está com um quadro depressivo, mas o problema dela é alcoolismo em casa. É um filho usuário de droga. E se eu não consigo resolver a causa, eu vou ficar enxugando gelo no posto de saúde, dando calmante, antidepressivo. A política precisa ser integrativa. Tá? E nós temos que parar de tapar os olhos, né? Fazer de conta que a gente não enxerga a violência contra a criança e contra a mulher nessa cidade, contra idosos. E como tem, né? Tá? Nós temos aí uma proposta muito forte de grupo de mulheres. Talvez você que me escute saiba que antigamente nós tínhamos os chamados grupo de mães. Né? Nós estamos tentando resgatar um pouquinho disso, mas com um grupo de mulheres, com uma ação preventiva e repressiva da violência. Discutindo direitos, geração de renda, autonomia, mas ação rápida em caso de violência. A violência sexual contra crianças em ambiente familiar me incomoda porque é uma das coisas que mais me incomoda, né? E ela produz reflexos de uma sociedade. Tem uma pesquisa que diz que a grande maioria, a pesquisa diz que todo violentador foi violentado. Nem todo violentado vira violentador. Sim. Mas aquele que se tornou violentador é porque ele sofreu um tipo de violência.
Isso o poder público tem que fazer. Isso é solidariedade. Isso é olhar para a sociedade e dizer, eu preciso ajudar essa criança agora, porque senão eu estou alimentando o ciclo da violência. Aí da desagregação familiar, dos relacionamentos violentos, da submissão. Quantas mulheres que estão sujeitas à violência no ambiente familiar e elas não sabem lidar com isso. Elas não sabem para onde correr, elas não conseguem conversar sobre, elas não sentem essa confiança. O grupo de mulheres vai ter esse objetivo. Por isso esse olhar feminino é tão importante. Você, mulher que me ouve, sabe disso. A gente se entende. E a gente precisa trazer isso para dentro do município de Chapecó. Fortalecer vínculos. Quantas mães têm filhos usuários de droga e não sabem como lidar? E que podem compartilhar experiência com aqueles que já passaram pelo processo de reinserção, de resgate. Eu trabalhei em um programa com alguns adolescentes e eu quero dizer a afetividade, o pertencimento, a valorização resgata sim. Por isso nós temos que ter políticas inclusivas pela prática esportiva, pelas habilidades. Olha, cara, se é um vencedor, eu escutei uma psicóloga esses dias falar isso. Sabe por que às vezes as crianças se dão bem na vida? Porque o Licélio chega lá pro menino dele e diz assim, você é o campeão do pai. Né? Às vezes é a princesinha do pai. É uma coisa pequenininha? Mas ela explicava. Isso vai gerando uma autoestima na vida dessa criança, que quando acontece uma coisa difícil na vida, ela pensa assim, mas eu sou o campeão do pai. Eu sou a princesinha lá de casa. Né? Muitas das nossas crianças e adolescentes estão ouvindo assim, você não presta, eu não queria que você tivesse nascido, você não serve para nada, eu vou te lá. Eu ouvi isso. Tá? Numa intervenção que eu fiz com o adolescente, eu ouvi numa família dizer assim, aqui não tem lugar para você, ninguém gosta de ti, porque o teu pai isso, porque o teu isso, aquilo, né? A gente precisa socorrer essa geração. E isso a gente precisa fazer com muito amor, com muita parceria. E eu sei que tem muita gente querendo ajudar. Chapecó é uma cidade construída com muita cooperação, com muita solidariedade. E eu não tenho dúvida nenhuma de que quando nós quisermos fazer uma política conjunta, séria, sincera, as pessoas vão dizer, eu também quero ajudar. Eu sei que é a Chapecó que eu quero para o futuro. E vou usar um exemplo aqui para a região da EFAP. A gente tem o Centro Integrado de Infância, que está no nosso plano de governo, como a melhoria do que a gente chama de creche hoje, dos centros, né, os CEINs. Né? É abrir 24 horas para atender a mãe da agroindústria, que vai trabalhar no turno das 3 horas da tarde e sai perto da meia-noite. Para atender a aluna nossa lá na universidade, que tem criança pequena, mas não tem onde deixar essa criança para estudar à noite. Seguidamente, as alunas levam a criança dentro da sala de aula. Porque se ela tiver que pagar alguém para cuidar do filho, sim. E se ela tiver que pagar transporte, alguém para cuidar, ela não vai conseguir para a universidade. Isso o poder público tem que fazer. E quando eu falava desse projeto, nós já recebemos apoio da iniciativa privada, na parceria. Eles constroem o Centro Integrado de Infância e o município entra com os professores. E o Centro Integrado inclui serviço de psicologia, de assistência social, o resgate do lúdico. Vamos falar aqui, a professora Rosa tem um trabalho lindo com o literatório, né? Contação de histórias. Nós não encontramos mais crianças brincando. Nós precisamos resgatar essa capacidade de sonhar das nossas crianças. A escola precisa ser um lugar que eles queiram estar. Então, essa modelagem, também nós temos que mudar a gestão para dizer assim, ó, não tem que ser tudo padrão. Todas vão abrir 24 horas. Não, tem lugar que não precisa. Tem escolas que só precisam atender em turnos modelados. Você, mãe diarista que me escuta. Às vezes você tem faxina 3 vezes por semana e 3 manhãs e 2 tardes. Mas a creche só te dá vaga de manhã. O que você faz com o teu filho de tarde? Se tiver que contratar alguém para cuidar do teu filho, não vale a pena a diária que você recebe. Aí você ou fecha ele em casa, nos eletrônicos, televisão, videogame, celular, ou você põe ele da porta para fora, sujeito à violência, à droga e tudo mais. Porque tu tem que trazer comida para dentro de casa. E por que a escola não pode ser modelada? Por que eu não posso receber essa criança em contraturno 2 tardes por semana para outras atividades que ele vai fazer? Então, isso é humanização. O município tem razão de ser se ele servir a você, contribuinte. Se ele souber usar bem o teu dinheiro. Luciane, mas vai ter dinheiro para tudo isso? Parceria público-privada é uma saída. Busca de recurso federal é outra saída. Tem grandes programas no governo federal. O Brasil em Campo é um exemplo desses. Que a gente pode trazer, a modelagem, a ideia é trazer talvez aqui para a região da EFAP. Nós podemos falar disso depois, por causa do meu tempo aqui.
Mas nós também vamos ter o Fundeb aumentando receita. Sim. Preste muita atenção. O gestor que você vai eleger nos próximos anos vai ter aumento de receita para investir em educação infantil. Ele está falando que a prioridade dele vai ser educação infantil? Vai ser a primeira infância? Porque, felizmente, a gente vai ter aumento de receita para cuidar disso. É. E precisa cuidar disso. Porque nós vamos estar cuidando de uma geração. Tá? Incluir no mercado de trabalho que está em constante movimentação. Porque, senão, nós vamos fazer uma geração de desvalidos, dependentes de políticas assistenciais, e cada vez mais quem trabalha vai ter que pagar mais imposto para sustentar quem não trabalha. É. Então, desenvolvimento humano é humanização, é prioridade no nosso plano de governo.